Pessoal, em se tratando de receptores de prostanoides, nós temos pelo menos dois tipos, que são os receptores do tipo relaxante e aqueles contráteis. Quando nós falamos de receptores do tipo relaxante, você tem pelo menos 4 representantes, que são os receptores do tipo IP, EP2, EP4 e DP1. Para cada um deles, você tem ligantes diferentes ou não. Aqui no caso, para receptores do tipo IP, você tem como ligantes prostaciclina e PGE2, tranquilo? Para a prostaciclina, você produz o efeito biológico, vasodilatação e agregação plaquetária, quando esta prostaciclina está em altas concentrações. Quando você tem PGE2, você tem inibição plaquetária, quando essa PGE2 está em altas concentrações, tá certo? Você tem broncodilatação, relaxamento do músculo uterino, relaxamento do músculo abdominal e inibição da reabsorção tubular de sódio, tranquilo? Você tem, no caso, aqui uma excreçãozinha de sódio, beleza? Receptores do tipo EP2, você tem ligação da prostaglandina PGE2, você produz inibição plaquetária e produz também broncodilatação. Já para o receptor do tipo EP4, você também liga PGE2 e produz inibição plaquetária e produz também hiperalgesia. Você tem um aumento da sensibilidade, tranquilo? Para receptores do tipo DP, você tem a ligação da prostaciclina PGD2. Você produz vasodilatação, inibição plaquetária e hiperalgesia. Observe que para todos esses tipos de receptores, você tem condições biológicas condizentes com a condição de inflamação, tranquilo? Você tem vasodilatação, inibição plaquetária, você tem broncodilatação, você tem hiperalgesia, beleza? Quando você trata de receptores do tipo contráteis, você tem três tipos. Você tem o receptor TP, EP1 e FP. Para o receptor do tipo TP, você tem a ligação do tramboxano. O tramboxano vai provocar um efeito biológico de vasoconstrição, broncoconstrição, contração uterina e contração abdominal. Para o receptor do tipo EP1, você tem a ligação do prostanoide PGE2. Ele produz vasoconstrição, contração uterina. Você tem interrupção da gravidez em alguns casos e hiperalgesia, beleza? Quando você tem o receptor FP e a modulação pelo PGF2-alfa, você produz vasoconstrição, broncoconstrição, contração uterina, algumas vezes interrupção da gravidez, você tem natriurese, que é a saída de sódio pela urina, e você também tem hipersensibilidade. Observe que, se para os receptores relaxantes ele produz um efeito, para o receptor contrátil ele vai produzir um efeito diametralmente oposto. No caso, vasoconstrição, broncoconstrição, contração do músculo uterino, que provoca o aborto, tranquilo? Então, esses são efeitos diametralmente opostos, beleza? Pessoal, uma aplicação direta desses prostanoides no nosso dia a dia, na prática clínica, é o uso deles para o controle da pressão intraocular. Pessoas que têm glaucoma, muitas vezes, eles podem controlar ele com o uso da bimatoprosta ou então latanoprostas, que são análogos sintéticos da PGF2-alfa. Esse análogo sintético promove microinflamações no olho. Entre eles, o efeito biológico mais comum é a contração do músculo liso ciliar. Então, você diminui a pressão intraocular com o uso desses análogos do PGF2-alfa. Tranquilo?